quase todas as regiões da Espanha, eu tive o privilégio de estar ali, mas dos 24 anos que ficamos na Espanha, 20 foram na 20. Andaluzia, ali se você vê ali embaixo, na Uhum. região verde, Andaluzia, minhas filhas são andaluzas, né? Estou casado com a irmã Maria Mercedes, Mary Mercedes McFarland, ela é filha de irlandês com argentino. E as nossas filhas nasceram na Andaluzia. A mais velha, Keila, nasceu em Málaga e a mais nova nasceu em Honda. Então estivemos 20 anos em Andaluzia, depois nós fomos para a Extremadura. A Extremadura está à esquerda, justo em cima da Andaluzia, a cor violeta. Isso, estivemos 2 anos aí, trabalhando também nessa região. Depois voltamos para Andaluzia, estivemos em Honda, na cidade, no município de Málaga. Honda tem uma história muito profunda, ou seja, os rondenhos, eles são muito conhecidos, porque eles dizem que a praça de touro mais antiga está ali, né? Em Honda, e Honda é muito conhecido porque lá foi forjado, foi escrito o hino da Andaluzia, em Honda que foi adicionado uma das cordas do violão, e Honda é muito conhecido também por causa dos bandoleiros, o que para nós seria o grupo do Lampião, também na época de Honda. E depois de Honda, tivemos ali, depois nós fomos para Madrid, capital da Espanha. E em Madrid tivemos alguns anos, totalizando um total de 24 anos e alguns meses, e depois daí, Deus nos levou para a Andaluzia. Nós fomos para a Espanha, eu fui para a Espanha no ano de 1992. Para ser mais preciso, cheguei na Espanha junto com 11 companheiros da Missão Horizontes, que naquela época tinha feito um trabalho para levantar jovens para estar na Espanha em 1992, porque tinha foi a Expo 92 em Sevilha e depois as Olimpíadas em Barcelona. Então o projeto era evangelizar. E esse desafio chegou até a minha igreja. Eu sou oriundo das Assembleias de Deus, Ministério Belém, Jundiaí, interior de São Paulo, pastor Ezequias Soares da Silva. Na época era o saudoso pastor Eliseu Queiroz de Souza que estava à frente, e o seu filho, também saudoso pastor Sérgio, era o diretor de missões, e eles abraçaram a visão, e eu fui enviado junto com o Francis Valdo, que também é de Jundiaí, com outros 10 jovens, para a Espanha. Chegamos na Espanha no dia 1º de abril de 1992. E o que era um projeto de um ano se transformaram em 24 anos. Foi Uau! no sul da Espanha que eu conheço a minha esposa, ela também foi como missionária pela missão Decisão. Ela foi passar um tempo na Andaluzia, nos conhecemos na base da Missão Horizontes em São Roque, que está lá embaixo, São Roque, bem no Estreito de Gibraltar. Dali, quando o dia está limpo, você vê não só o Estreito de Gibraltar, mas você vê Marrocos e também você consegue ver Ceuta, que está ali perto. E foi ali que nós nos conhecemos, depois nos casamos, em 1995, e começamos já a pastorear ali mesmo em Andaluzia. A primeira igreja que pastoreamos foi ali numa cidade que se chama Los Barrios. E depois daí começamos já a trabalhar. Porém, antes de me casar, participei de várias campanhas evangelísticas de plantação de igreja, debaixo da tutela do missiólogo Neil Rees. Neil Rees, ele é muito conhecido pelos escritos que ele tem no mundo de missões, e até hoje, bom, há um mês atrás ele estava aqui ministrando na igreja na Holanda, e foi ele que desafiou as igrejas no Brasil, e assim nós viemos para a Espanha. E ficamos na Espanha todo esse período. Então, Glauber, eu podia dizer para o irmão que, ainda que eu sou oriundo das Assembleias de Deus, mas a minha ministração, ou seja, a minha formação ministerial, pastoral, eclesióloga, eclesiásticas, desculpa, eu confundo os termos ainda, e missióloga é completamente espanhola. Eu sou Entendi. formado, né? Eu me converto no Brasil com 20 anos, mas com 5 anos depois eu já saio para o campo missionário. Olha que maravilha. Sem Uhum. nenhuma experiência, sem falar o espanhol, aquela coisa daquela época, né? Que era uma maravilha. Mas aqui estamos, graças a Deus, agradecidos a Deus. E os jovens que nos acompanharam, que hoje também cada um está nas suas tarefas pastorais, até hoje a gente mantém contato. Inclusive, nós temos um grupo, a gente conversa, bate um papo de vez em quando. E às vezes que eu fui ao Brasil, nós tentamos nos encontrar, né? Mas não foi possível encontrarmos a todos. E assim foram 24 anos na Espanha. Muitas experiências, muitas coisas aconteceram na Espanha. E a Espanha, Imagino. Glauber, a Espanha hoje é o país
na Europa que está experimentando um grande crescimento na igreja evangélica. Muito está crescendo, as igrejas evangélicas alcançaram uma proporção que chamou, inclusive, a atenção dos meios de comunicações, mas, claro, isso se deve ao fator imigração. Isso nós temos que ter em conta. Né? A igreja espanhola em si, formada por espanhóis, netamente espanhóis, ela ainda é tímida na sua expressão. Porém, a igreja cristã, ela tem alcançado uma proporção muito grande na Espanha. E assim foram que ficamos 24 anos nessa bela... Eu costumo dizer que a Holanda é minha segunda casa, e é o meu segundo lar. E, inclusive, aqui em casa, o nosso idioma que nos une é o espanhol. Quando estamos todos juntos, eu, minha esposa, nossas duas filhas, quando estamos todos juntos, é o espanhol que rola. Com as minhas filhas, elas cresceram falando com ela em português, a minha esposa falando com ela em inglês, mas o espanhol é o que nos une. Quando estamos todos juntos, um dia quando você estiver aqui em casa, você vai poder apreciar isso, a gente rola no espanhol. É o idioma que nos une. Então, Espanha não é só o idioma do coração, mas cada vez que eu vou na Espanha eu me sinto em casa.